Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós faremos análise de uma função trigonométrica cosseno representando uma questão de aplicação que envolve exportação de produtos. Provaremos o comportamento dessa função utilizando o software GeoGebra. Então, vem comigo. Um artigo publicado em um caderno de economia prevê que as exportações de um certo país em milhões de dólares no ano de 2000 mais x, em que x pertence a um intervalo inteiro de 0 a 20, serão dadas pela lei f de x igual a 400 mais 18, que multiplica o cosseno de π sobre 3 vezes x. Supondo que isso realmente ocorra, determine o valor das exportações desse país nos anos de 2020, 2025 e 2030. Ora, se a nossa expressão tem a ver com 2020 mais x, isso quer dizer que em 2020 o x será igual a zero, já que a expressão para que dê 2020 teria que ser 2020 mais zero. Para x, para o ano de 2025, x tem que ser igual a 5, porque 2020 mais 5 é igual a 2025. E para 2030, x tem que ser igual a 10. 2020 mais 10, 2030. E aí a ideia é que nós vamos fazer apenas a substituição. Então, para x igual a 0, nós vamos ter que f de 0 será igual a 400 mais 18 vezes o cosseno de π sobre 3 vezes 0. Então, nós vamos ter aqui 400 mais 18 vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0, ele é conhecido, ele é igual a 1. Então, nós vamos ter 400 mais 18 vezes 1, e isso será igual a 418. Aí fica a resposta, milhares de dólares. Nós faremos agora a substituição para x igual a 5. Então, nós vamos ter que f de 5 será igual a 400 mais 18 vezes o cosseno de π sobre 3 vezes 5. Então, 400 mais 18. E aí nós podemos fazer separadamente só esse cálculo aqui do cosseno de π sobre 3 vezes 5 para não ter que estar escrevendo, repetindo tanto esses elementos. Então, o cosseno de 5π sobre 3, se você for pensar em ângulo, por exemplo, π é a mesma coisa que 180. 180 dividido por 3 dá 60. E 60 vezes 5 é igual a 300. Então, é só calcular o cosseno de 300 graus. Ora, o ângulo de 300 graus, ele é do quarto quadrante. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo e corresponde ao ângulo de 60 graus. Porque se você fizer 360 menos 300, sobra 60. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, o 18 vai multiplicar 1 sobre 2. Logo, vamos ter aqui 400 mais 18 dividido por 2 dá 9, o que sobra 409 milhares de dólares. E por último, vamos ter aqui para x igual a 10. Então, vamos calcular f de 10. Então, vamos ter 400 mais 18 vezes o cosseno de π sobre 3 vezes 10.
Então, vamos ter 400 mais 18. E aí, novamente, o nosso trabalho, né, vai ser descobrir quanto que vale aqui esse ângulo. Então, vamos ter aqui o cosseno. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 10 é 600. Então, nós temos que descobrir o cosseno de 600 graus. Ora, se você der uma volta completa, você andou 360. E 600 menos 360 sobra 240. Então, calcular o cosseno de 600 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 240. Como 240 é um arco de terceiro quadrante, então a minha resposta é negativa. E 240 menos 180 vai ser igual a 60. Então, o cosseno de 600 é o cosseno de 60 negativo, ou seja, menos 1/2. Então, nós vamos ter aqui 400 mais 18 vezes menos 1/2. Então, vamos ter aqui 400 menos 9, o que sobra 391 milhares de dólares, né? E aí, comprovando esses nossos valores no GeoGebra, eu já estou aqui com a função pronta, tá? Então, uma função é a f de x igual a 400 mais 18, que multiplica o cosseno de π sobre 3 vezes x, onde x varia de 0 a 20. E aí, nós vamos confirmar aqui os valores. Quando x é 0, a gente está encontrando aqui 418. Bora lá. Então, quando x é 0, olha o valor aqui, ó, 418. Você pode olhar aqui também, ó, ponto P, aproximadamente 0, né? O resultado está dando 418. Quando x é igual a 5, nós vamos encontrar 409. Então, vamos movimentar aqui até o 5. 5 aproximadamente, né? Está dando aí, ó, 409 um pouquinho, porque está um pouquinho maior que 5. Então, quando x é 5, o resultado está dando 409. Quando x é 10, o resultado está dando 391. Então, vamos parar lá no 10. Está aí, ó, 391. Então, a letra A confirma os valores que nós encontramos apenas por substituição. Legal? Vamos lá para a letra B. A letra B quer saber quantas vezes entre 2020 e 2040, só lembrando que em 2020 o meu x é igual a 0 e em 2040 o meu x é igual a 20, porque é o intervalo mínimo e máximo, né? F de x atingirá o seu valor mínimo e qual é esse valor? Ora, nós sabemos que a função cosseno ela sempre varia entre menos 1 e 1. Então, ela assume um valor mínimo quando essa função cosseno toda, aqui, ó, quando toda essa expressão vale menos 1, e assume o seu valor máximo quando essa expressão toda é igual a 1. Então, se ele deseja o valor mínimo, então nós já podemos até dizer, né? Chamar assim, ó, f de x mínimo, né? Vai ser 400 mais 18 vezes menos 1. Então, seria 400 menos 18. E aí a gente obtém 382, né? Seria 382 milhares de dólares, né? E aí a gente já sabe qual é esse valor mínimo, 382. Vamos confirmar no GeoGebra. Então, o que é o valor mínimo? É o valor quando a minha função está aqui, ó, nessa posição inferior. Então, vamos parar aqui, por exemplo, quando é 3. Está dando 382. Confirma, ó, 382. Então, quando o meu x é igual a 3, está dando 382. Mas vai dar 382 também quando o meu x é igual a 9, porque tem uma outra porção aqui inferior. E eu tenho também aqui uma terceira, quando x igual a 15. Então, também está dando 382.
e isso só acontece 3 vezes. Então, a gente já poderia até dizer que na resposta da letra B, isso acontece 3 vezes. Mas aí entenda que nós usamos o software como recurso de explicação. A gente precisa ter um argumento para descobrir isso de uma maneira mais fácil. Por exemplo, nós podemos observar que o período dessa função, né, o período, que sempre é 2π dividido por esse termo aqui que está ligado ao x, né? Então, fica π sobre 3, vai ser 2π vezes 3 sobre π. Então, esse π aqui vai embora. E aí o período é igual a 6. O que é que isso quer dizer? Que de 0 até 6, o meu elemento vai dar uma volta completa. Meia volta, ele vai levar x igual a 3. Vamos confirmar lá no gráfico. Então, ó, no gráfico eu estou aqui no 0, e aí até o 6 significa que eu dei uma volta completa. Ó, meia banda, né? Aliás, um quarto de volta, né? Meia volta e mais um quarto de volta. Então, um quarto mais um quarto é metade, com mais metade, uma volta completa. Então, x igual a 6 significa que eu dou uma volta completa. Ora, para eu chegar aqui nessa posição inferior, eu só levo a metade, ou seja, 3. Então, raciocina comigo. Se eu estou na posição 3 e eu tenho que dar uma volta completa, eu tenho que andar mais 6. 3 mais 6 é 9. Por isso que a outra posição inferior vai cair no 9. Ora, se eu estou no 9 e eu tenho que dar mais uma volta completa, que seria x igual a 6, 9 mais 6 igual a 15. Então, a próxima porção inferior vai estar no 15. E por que só são 3? Por que não é mais 1? Porque na posição 15, para dar uma volta completa, eu teria que andar 15 mais 6. 15 mais 6 é 21. Mas não se esquece, a nossa função ela varia de x igual a 0 a x igual a 20. Então, a gente não vai conseguir atingir o 21. Por isso que só são 3 vezes que ele ocupa essa porção inferior. Tudo bem? Uma outra maneira de ver isso, né? De uma outra forma, seria você visualizar o quê? Que nessa expressão do cosseno de π sobre 3, x, esse resultado tem que ser igual a menos 1 para você estar ocupando a porção inferior. Ora, o ângulo cujo cosseno é menos 1 é o de 180 graus, né? Então, isso aqui ficaria cosseno de π. E aí, se tu matar aqui o cosseno, né? Vai ficar π sobre 3x igual a π, né? Mas se tu deixar apenas assim, tu está considerando apenas uma volta. Mas não se esquece que você pode dar mais de uma volta. Então, para indicar isso daí, a gente acrescenta a expressão 2kπ. Isso quer dizer que 2π significa mais uma volta e o k significa quantas vezes você vai fazer isso partindo do zero, com o número inteiro, né? Então, lembrando que esse k pertence ao conjunto dos inteiros. E aí essa expressão π você pode mandar embora, né? Lembrando que aqui sobra 1, aqui sobra 1 e aqui também sobra 1. E aí fica que x é igual a 3 que multiplica 1 mais 2k. Lembrando, k pertence a z. Então essa é a maneira de resolver sem ser observando o gráfico, né? Mas aí só pelo período a gente também já conseguiria matar, né? E agora como é que você conclui esse raciocínio? Para k igual a 0, vai ficar que x é 3 que multiplica 1 mais 2 vezes 0. Então, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 3 vezes 1 é 3. Lembra lá do 3 que você caiu? Ó? Tá aqui, ó. Quando x é 3, você ocupa a porção inferior. Vamos fazer a segunda substituição, que eu estou esperando que dê 9, né? Então, a segunda substituição vai ser para k igual a 1.
Então, nós vamos ter que x é 3, que multiplica 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1 é 3, e 3 vezes 3 é 9. Então, já sabíamos, né? Quando o x é 9, você também ocupa uma porção mínima, né? Porção inferior. E a outra, eu estou esperando que dê 15, né? Vamos comprovar. Então, para k igual a 2, vamos ter que x é 3, que multiplica 1 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 1 é 5, 3 vezes 5 é 15. Então, comprovando, quando x é 15, você vai ter o ponto de mínimo aqui na função trigonométrica. E aí, se você fizer mais um, né, para k igual a 3, a gente vai estourar o nosso intervalo, né? Vai passar de 20. Então, 1 mais 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1, 7. 3 vezes 7 é 21, que não pertence ao nosso intervalo, né? Não pertence ao nosso intervalo. Então, apenas nessas posições aqui de x, ó, 3, 9 e 15, é que nós teremos no nosso gráfico o ponto de mínimo que está aqui representado. Ok? Bom, então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.